O que dizem sobre consumo discriminante da água? Saibam que temos culpa no desaparecimento da água em nosso planeta. Olá, sejam todos bem-vindos. Ao estarmos diante um assunto grandioso e muito importante para todos os seres viventes, e que iniciamos agora mais um capítulo futuro da água de todos nós. O problema da escassez de água no mundo. Esse problema se agrava cada vez mais, em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Em regiões onde a situação de falta de água já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos países do continente africano, onde a média de consumo de água por pessoa é de 19 metros cúbicos / dia, ou de 10 a 15 litros / pessoa. Já em Nova York, há um consumo exagerado de água doce tratada e potável, onde um cidadão chega a gastar 2.000 litros / dia. Segundo o Fundo das Nações Unidas, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água. Vivemos num mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior. A cada ano, mais 80 milhões de pessoas clamam por seu direito aos recursos hídricos da Terra. Infelizmente, quase todos os 3 bilhões, ou mais, de habitantes que devem ser adicionados à população mundial no próximo meio século nascerão em países que já sofrem de escassez de água. Já nos dias de hoje, muitas pessoas nesses países carecem do líquido para beber, satisfazer suas necessidades higiênicas e produzir alimentos. Numa economia mundial cada vez mais integrada, a escassez de água cruza fronteiras, podendo ser citado como exemplo o comércio internacional de grãos, onde são necessárias 1.000 toneladas de água para produzir 1 tonelada de grãos, sendo a importação de grãos a maneira mais eficiente para os países com déficit hídrico importarem água. Calcula-se a exaustão anual dos aquíferos em 160 bilhões de metros cúbicos ou 160 bilhões de toneladas. Tomando-se uma base empírica de 1.000 toneladas de água para produzir 1 tonelada de grãos, esses 160 bilhões de toneladas de déficit hídrico equivalem a 160 milhões de toneladas de grãos, ou metade da colheita dos Estados Unidos. Os lençóis freáticos estão hoje caindo nas principais regiões produtoras de alimentos. A planície norte da China, a Índia e o sul dos Estados Unidos faz do país o maior exportador mundial de grãos. A extração excessiva é um fenômeno novo, em geral restrito à última metade do século. Só após o desenvolvimento de bombas poderosas de diesel ou elétricas, tivemos a capacidade de extrair água dos aquíferos com uma rapidez maior do que sua recarga pela chuva. Além do crescimento populacional, a urbanização e a industrialização também ampliam a demanda pelo produto. Conforme a população rural, tradicionalmente dependente do poço da aldeia, muda-se para prédios residenciais urbanos com água encanada, o consumo de água residencial pode facilmente triplicar. A industrialização consome ainda mais água que a urbanização. A afluência, concentração populacional, também gera demanda adicional, à medida que as pessoas ascendem na cadeia alimentícia e passam a consumir mais carne bovina, suína, aves, ovos e laticínios, consomem mais grãos.
Se os governos dos países carentes de água não adotarem medidas urgentes para estabilizar a população e elevar a produtividade hídrica, a escassez de água em pouco tempo se transformará em falta de alimentos. Estes governos não podem mais separar a política populacional do abastecimento de água. Da mesma forma que o mundo voltou-se à elevação da produtividade da terra há meio século, quando as fronteiras agrícolas desapareceram, agora também deve voltar-se à elevação da produtividade hídrica. O primeiro passo em direção a esse objetivo é eliminar os subsídios da água que incentivam a ineficiência. O segundo passo é aumentar o preço da água, para refletir seu custo. A mudança para tecnologias, lavouras e formas de proteína animal mais eficientes em termos de economia de água proporciona um imenso potencial para a elevação da produtividade hídrica. Estas mudanças serão mais rápidas se o preço da água for mais representativo que seu valor. Com esta conscientização cada vez mais crescente, cada nação vem se preparando ao longo do tempo para a valorização e valoração de seus recursos naturais. E então, vamos ficar parados esperando o que os governos de nosso país façam por nós e o planeta? Temos que nos conscientizar sobre um controle que podemos participar e estarmos a par. Não desperdice água e sabe como podemos fazer isso? Não deixando as torneiras abertas ao lavar as louças. Não lavar as calçadas e ruas e se caso necessitemos de limpeza usar a vassoura. Higienização corporal bem controlada, não há necessidade de esbanjar água. Regar plantas através do gotejamento usar, assim jamais faltará água às plantinhas. Limpeza e higienização do lar pode ser feito em um balde com água. Poderíamos ficar aqui por tempo indeterminado só falando sobre economia, porém bastando sermos os adultos que cuidarão para que nossas crianças possam gozar de um futuro seguro e o planeta salvo e bem desenvolvido. O que há de melhor qualidade de vida? Conscientizaram? Então vamos juntos. Pessoal, assistam a nossos vídeos, pois aqui vão obter boas dicas sobre vida. Ficaremos por aqui e aguardem os próximos posts. Tchauzinho.